Olá, olá galera, tudo bem com vocês? Professor Fabiano Leal com mais uma aula e hoje o nosso tema é Reino Protoctista. Antes peço que você se inscreva aqui no canal, ative as notificações aí no sininho para você receber em tempo real os vídeos que forem sendo postados aqui no canal. Tudo bem, gente? Então vamos lá, sem mais demora, vamos lá. Reino Protoctista. Galera, é o seguinte, esse reino, o reino Protoctista, engloba na verdade uma série de indivíduos. É um reino muito diversificado, é um reino que, na verdade, foi criado para que agrupasse todos os seres que não podiam ser agrupados em outros reinos. Ou seja, não podia ser agrupado no reino Monera, nem no reino Fungi, nem no reino Planta e nem no reino Animalia. Para que esses indivíduos não ficassem sem classificação, sem estar agrupado de alguma forma, foi criado o reino Protoctista. Lembrando, gente, que é o seguinte, que esse reino antigamente era chamado de reino protista, sem o toque. Por que houve a mudança, então, nesse nome, de protista para protoctista? Muito simples. O reino protoctista engloba algas unicelulares, algas pluricelulares e os protozoários. O reino protista, como era classificado antigamente, era incluído somente os protozoários e as algas unicelulares. As algas pluricelulares, então, eram colocadas junto com as plantas. Depois, viu-se que não tinha muito sentido colocar alga pluricelular juntamente com as plantas. Por qual motivo? Primeiro, as plantas possuem tecidos verdadeiros. O que significa isso? As células, de acordo com a região da planta que você pegue, têm células distintas, células diferentes. Já as algas não. As algas pluricelulares, todas têm células iguais. Então, as algas não formam tecidos verdadeiros, enquanto que as plantas formam tecidos verdadeiros. Então, com a inclusão das algas pluricelulares dentro do reino protista, houve a necessidade da mudança do nome para sinalizar essa mudança. Então, essa inclusão das algas pluricelulares. Então, mudou de protista para protoctista por conta da inserção, ou seja, da entrada das algas pluricelulares, juntamente com as algas unicelulares e com os protozoários que estavam dentro, então, do reino protista. Tudo bem, gente? Então, o reino protista ele não vai refletir o grau de parentesco entre as espécies. Então, é um reino artificial, é um reino, como eu falei, que foi criado para colocar o que não pôde ser classificado nem como fungo, nem como planta, nem como animal e muito menos como bactérias. A partir daí, o que é que houve? Você tem, então, um reino artificial porque protozoários e algas não compartilham ancestrais em comum. Então, os ancestrais das algas foi um, os ancestrais dos protozoários foram outros. Ok, gente. Então, olha só. Aqui só mostrando um pouquinho da diversidade desses seres aí do reino protoctista. Então, como eu falei para vocês, dentro desse reino incluem-se as algas unicelulares, as algas pluricelulares e os protozoários. Vamos só ver alguns exemplos aqui. Aqui nós temos, olha só, uma alga unicelular. Uma alga unicelular. Então você tem aí essa alga aqui, que é a euglena. Tem aqui uma outra alga unicelular, aqui embaixo, que é um dinoflagelado. E nós temos as algas pluricelulares. Aqui, comum no nosso litoral, uma alga verde, uma clorofita. Aqui uma alga parda, uma feofícia. E aqui uma alga vermelha, uma rodofícia. Então, repare que nós temos aqui as algas que são unicelulares, sim, aqui e aqui, por exemplo,
Temos mais do que essas, inclusive, mas aqui só alguns exemplos para você ver a diversidade do reino. E as algas pluricelulares, nós temos aqui 3 representantes, certo? Uma alga verde, uma alga marrom, uma alga parda, e aqui uma rodofícia, que é uma alga vermelha. Tudo bem, algas pluricelulares. Além disso, dentro desse reino temos os protozoários. Então, os protozoários todos são unicelulares. Então, aqui, ó, nós temos... Deixa eu fazer melhor. Deixa eu tentar mudar a cor aqui. Então, aqui nós temos, olha, os protozoários, aqui uma ameba, tá? Dentro do filo Sarcodina. Aqui nós temos um protozoário ciliado, um paramécio, por exemplo, né? Então está dentro do grupo dos ciliados, né? E aqui um outro exemplo de protozoário, tá? Que aqui é o Trypanosoma, e é um protozoário flagelado. Então, repare, o que vai determinar então o grupo ao qual os protozoários estão incluídos é o meio de locomoção, a maneira como eles se locomovem. Então, se por pseudópodos, como no caso das amebas, se por cílios, no caso dos paramécios, ou por flagelo, no caso aqui do Trypanosoma. E ainda faltou representar um, que é o grupo dos esporozoários, ou esporozoa, que são os protozoários que não têm estrutura locomotora. Tudo bem, gente, mas aqui a gente vai detalhar isso em outras aulas que eu vou produzir. Aqui é a primeira aula apenas, falando sobre o reino protoctista, mostrando um pouco da diversidade e das características gerais desse grupo. Pois bem, saindo então daqui, o que é que nós vamos ver? As características gerais, então, do grupo, ou seja, do reino protoctista. Então, o que é que vai ocorrer? Esse grupo, então, tá? Que é o grupo dos protoctistas, nós vamos ver aqui as características gerais desse grupo. Opa! Característica geral do grupo. E, a partir daí, a gente vai vendo um pouco mais de características aí. Olha só, quantas características eu até já falei para vocês em relação ao grupo. Nós temos aqui, dentro desse reino, né, do reino protoctista, nós temos seres que são unicelulares e seres que são pluricelulares. Então, quanto à morfologia, né, então aqui nós temos algumas características desse grupo. Então, aqui nós... Deixa eu só pegar um objeto melhor aqui. Então, dentro da morfologia, nós teremos aqui seres que são, no caso, unicelulares. Unicelulares. E esses unicelulares são os protozoários e as algas. Tá? Então, nós temos aqui dentro do grupo dos unicelulares os protozoários e as algas. Protozoários e algas. Lembrando, todos os protozoários são unicelulares. Já no caso dos que são pluricelulares, eu vou trazer para cá. Então, os pluricelulares nós só vamos ter as algas. Então, repare que as algas podem ser uni- ou pluricelulares. Tudo bem. Então, todos os seres desse reino possuem célula do tipo eucariótica. Então, aqui nós temos indivíduos que possuem célula eucariótica. Então, vou puxar para cá. Então, o tipo de célula
Eucariótica. O que significa, gente, uma célula eucariótica? Termo muito utilizado em avaliações, né? Isso ao longo de toda a sua vida aí escolar, você vai ouvir falar em célula eucariótica. São aquelas que têm núcleo organizado e organelas membranosas. Então, esses seres aí do reino protoctista, tanto algas como protozoários, vão ter célula do tipo eucariótica. Então, célula com núcleo. Tanto faz, né? Me referir a protozoários como as algas. Ah, quanto ao habitat, ou seja, onde você encontra esses seres, né? Então, no caso, a maior parte desses indivíduos a gente vai encontrar em ambiente aquático. Então, o habitat vai desde ambientes úmidos até ambientes aquáticos. E também encontrado alguns pequenos grupos em ambiente terrestre, normalmente associados a outros indivíduos, como os líquens, por exemplo, mas a gente vai detalhar isso melhor quando eu falar sobre os grupos de algas aí. Então, vamos lá. No caso, o habitat, você tem, né, indivíduos que podem estar no ambiente aquático, então, ambiente aquático, como as algas, por exemplo. E dentro desse ambiente aquático, você pode ter indivíduos que estão presentes em água doce, certo? Então, em lagos, por exemplo, você pode encontrar indivíduos aqui de água doce, que vivem em água doce, e indivíduos que vivem em ambiente marinho, ou seja, em água salgada, em ambiente marinho. Normalmente, não é uma regra, mas no caso, é uma maior quantidade, né, de indivíduos na água doce, você encontra mais os protozoários. Protozoários. Não, Fabio, vamos fazer mais bonitinho, pelo amor de Deus, né? Seu público merece, né? Protozoários. Gente, vocês merecem, mas nem sempre dá certo, tá? Então, protozoários. E ambiente de marinho, normalmente você encontra uma maior quantidade das algas. Uma maior quantidade de algas. Então, o habitat principal aí é ambiente aquático. E só uma pequena correção aqui, que não saiu. Pronto, aquático. Agora está certo. Então, olha só. Nesse caso, quanto ao ambiente, o habitat a gente encontra mais ou menos nesses locais aí. Quanto à nutrição, ou seja, formas de obtenção de alimento, aqui nós temos o seguinte: as algas, tá? Deixa eu até colocar aqui uma algas. A gente encontra algas, todas são fotossintetizantes, então a nutrição é autótrofa. Então são autótrofos fotossintetizantes. Fotossintetizantes. Independente de serem unicelulares ou pluricelulares. Tudo bem, gente? Então, ok. Enquanto que os protozoários são heterótrofos. Os protozoários, então, são heterótrofos.
Ou seja, precisa buscar o alimento do meio onde ele esteja, né? No ambiente. Ainda, gente, existem, e aí eu esqueci de falar, mas vou trazer para cá, as algas também podem ser, deixa eu puxar aqui uma cor diferente, com um tipo de nutrição que nós chamamos, então eu vou botar na mesma cor para a gente manter o padrão. Então, as algas, algumas delas pelo menos, podem ser o que nós chamamos de mixotróficas. Então, deixa eu colocar aqui, ó, terminho para você memorizar. Mixotróficas. Mixotróficas. O que significa ser mixotrófica? Mixotrófica significa que pode alternar entre os estágios autotróficos e estágios heterotróficos. Ou seja, quando tem luz, faz fotossíntese, quando não tem luz, se alimenta do meio, aí dos nutrientes presentes no meio onde elas estejam, tá bom? Então isso é presente em algumas algas unicelulares. Tudo bem, gente? Ok. Pronto, bem bacana aí. Então, galera, com essas informações aí, a gente finaliza essa aula sobre características gerais aí do reino protoctista. Tudo bem, gente? Fique com a gente aí. Em breve eu vou estar postando aulas sobre grupos separados dentro desse indivíduo, do indivíduo aí, dos indivíduos desse reino, na verdade, né? Do reino protoctista. Então a gente vai ter aulas ainda sobre os grupos de algas, então unicelulares, depois pluricelulares e depois falando dos grupos de protozoários. Tudo bem, gente? Um abraço a todos. Beijão aí. Quem gostou, indique para os amigos. Quem não gostou, indique para os inimigos. Beijão e até a próxima.